Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Eu saúdo a cada um de vocês com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa devocional de hoje, eu quero convidá-los a refletirem comigo num texto que se encontra no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no seu versículo de número 32. Esse verso diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meus queridos, esse versículo é fascinante. E para que você possa entendê-lo muito bem, para que vocês possam entendê-lo muito bem, eu quero então chamar a sua atenção para o contexto que o envolve. O contexto que o envolve inicialmente é um contexto de tristeza, pesar e profundo desânimo. Dois dos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém cerca de 12 quilômetros. Eles estavam, como era costume na época, a pé, caminhando um tanto quanto abatidos pelo caminho. Jesus Cristo, então, se aproxima deles após a sua ressurreição. Jesus, como todos nós sabemos, a Bíblia afirma, a história confirma, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora Jesus vai ao lado desses dois discípulos que iam conversando de forma abatida e desanimada. O assunto da conversa era exatamente acerca do próprio Jesus. Jesus não se mostra inicialmente a eles, mas os inquire acerca do que eles estão falando. E então eles, surpresos, se dirigem a Jesus sem saber que se tratava de Jesus e dizem: Porventura você é o único em Jerusalém que não sabe dos fatos que aconteceram? E Jesus então, pedagogicamente, lhes pergunta: Que fatos são esses que aconteceu? Então os discípulos começam a contar para o próprio Jesus parte da sua história e a dizer que esse Jesus havia prometido ressuscitar ao terceiro dia. E era aquele o terceiro dia e os discípulos ainda não tinham contemplado a sua ressurreição. Curiosamente, no relato dos próprios discípulos, como você pode conferir posteriormente, você vai notar que eles citam que as mulheres foram ao túmulo e tiveram a visão de anjos dizendo que Jesus ressuscitara. Os discípulos, alguns, correram para o túmulo e o acharam vazio. E mesmo com essas informações e esses relatos, esses discípulos ainda estavam tomados de incredulidade. Isso me faz pensar, meu querido, que às vezes na nossa vida nós estamos exatamente assim. A despeito da realidade do nosso Senhor, a despeito dele ser um Deus vivo, que venceu a morte, triunfou sobre ela e é o próprio Senhor da vida, nós conseguimos nos sentir abatidos e desanimados e às vezes nos distanciando cada vez mais dos demais discípulos do nosso Senhor. O desânimo pode bater à nossa porta muitas vezes e de muitas maneiras. Esses discípulos estavam tomados de incredulidade. Apesar de terem a promessa dita pelo próprio Jesus, apesar de terem o testemunho das mulheres e apesar de terem também o relato dos discípulos, eles estavam desanimados. Jesus então exclama: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que está escrito na lei e nos profetas. E aí Jesus faz algo fascinante. Jesus começa então a expor as Sagradas Escrituras para esses seus discípulos e a mostrar tudo que os textos do Antigo Testamento relatavam acerca do Messias, que é o próprio Jesus, e acerca da sua ressurreição.
Então eles chegam a um ponto da viagem aonde Jesus faz menção que vai passar adiante. Eles pedem que Jesus não vá, fique com eles. E Jesus então, quando parte o pão e distribui, eles reconhecem que é o próprio Senhor. E então o Senhor Jesus some da presença deles. Eles se olham e dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos expunha as Escrituras? É interessante que Jesus poderia ter dito: olha, eu estou aqui, mas não fez isso. Jesus foi expor as Escrituras sagradas para os discípulos. E o que as Escrituras fizeram? Aqueceram o coração desses discípulos. Se você está abatido, cansado, desanimado, eu preciso dizer a você que você necessita das Escrituras. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. E a palavra do Senhor há de aquecer a tua alma e trazer ânimo ao teu coração agora, sofrido e abatido. Talvez você esteja em um momento de incredulidade, de incertezas, de desânimo. Apesar de saber o quão grande é o teu Deus, você está cheio de dúvidas e medos. E o antídoto para isso, o remédio para curar esse abatimento, é a palavra de Deus. Leia as Escrituras, ame as Escrituras, ouça as Escrituras, ouça boas pregações. E eu tenho certeza, tua alma será reaquecida pela graça de Deus. Eu quero orar por sua vida. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor de toda glória, assim como o Senhor visitou aqueles discípulos no caminho para Emaús, eu peço que também visite os teus discípulos de nossa geração, trazendo-lhes conforto pelas Escrituras e fazendo-os lembrar que o Senhor está vivo conforme anunciou e que pode operar maravilhas no nosso viver. Nós, Senhor Deus, precisamos hoje, tanto quanto sempre precisamos, da Tua Palavra em nossas vidas. Alguns que me assistem agora podem estar tomados pelo abatimento, mas eu tenho certeza que a Palavra de Deus há de aquecer e vivificar as nossas almas. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou dessa devocional, eu quero pedir que você espalhe essa boa notícia. Envie para os seus contatos, os seus amigos. Não deixe de compartilhar essa mensagem de esperança e ânimo, porque quando lemos a palavra, nosso coração se enche de esperança. E se você recebeu esse vídeo e está assistindo pela primeira vez, dê uma olhadinha lá no nosso canal. Aí embaixo tem um link onde você pode se inscrever e você tem também um sininho que você ativa para receber vídeos novos sempre que nós publicarmos aqui no nosso canal. Eu me despeço de você com a paz e a graça do Senhor Jesus. Um abraço do Pastor Kennedy, aqui em Acopiara, Ceará. Amém.